Primeira pessoa que vamos estudar é o próprio Adão. Nós encontramos sobre ele em termos de história em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, desenvolvendo esse estudo até o capítulo 5. Inicia a história ali no capítulo 1, versos 26, podemos citar primeiramente este verso, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui temos o início desta história. Deus criando o homem, já cita macho e fêmea, já fala das capacidades que Deus deu para este homem no aspecto do domínio, a honra de que foi cercado, porque diz também a imagem e semelhança de Deus. E continua depois a palavra ainda dizendo, e precisamos atentar para isso, que a Sagrada Escritura às vezes volta ao mesmo assunto, no caso criação de Adão, dando outros detalhes, o que vamos encontrar no capítulo 2, no verso 7, e ele diz: e tomou ou formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Mais detalhes: primeiramente foi feito o homem do pó da terra, e essa particularidade de que ele tão somente tem vida, porque Deus soprou sobre ele, deu da sua própria vida ao homem, e assim o homem passou a existir como, observem bem esse modo de falar, alma vivente, como que sendo um ser que desfruta da vida. Essa seria a colocação melhor para caracterizar o homem, que em si mesmo seria tão somente o pó da terra. A continuidade temos aqui, quando nos versos seguintes, dentro do mesmo capítulo 2, diz a palavra que o Senhor formou um jardim no Éden, e ali colocou o homem. Colocando o homem nesse jardim do Éden, observem que Deus deu a ele a ocupação, o que nós encontramos no verso 15, dizendo: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí está a história. Deus fez a este ser, colocou no jardim do Éden, deu-lhe ocupação. Também para este homem Deus deu liberdades e proibições, estabeleceu normas, estabeleceu uma lei também, porque diz o seguinte, no verso 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está vivendo o homem, o seu dia a dia vai se seguindo. Uma das ocupações citadas ou tarefas que Deus deu a este homem foi dar nome a todos os seres viventes, a todos os animais que Deus fez passar por ele, mostrando a sua capacidade de olhar para um ser vivente e ali atribuir-lhe um nome, coisa que alguém pode achar fácil, não é fácil. Quantas vezes nós ficamos dias, meses pensando no nome que deveremos dar a um filho que está para vir, ou que sonhamos ter. E Adão teve um desfile de animais que ia passando diante dele, e ele dando nome aos animais. É capacidade dada por Deus a este homem. Mas de todas as coisas criadas, Deus observou que não havia alguém como que companheiro de Adão, segundo a sua forma de ser,
segundo o propósito que Deus criou a sua imagem e semelhança, foi quando Deus também estabeleceu o critério de que faria para ele uma companheira, uma adjutora, uma ajudadora. E Deus faz vir esta ajudadora daquela forma que parece poética, mas tem sentido nas coisas de Deus, fazendo vir sobre ele um sono pesado. Ele adormeceu. Primeiro caso de alguém dormindo. Parece que antes nem se dormia porque não tinha cansaço, não tinha enfado talvez, mas Deus fez vir isto, um sono sobre ele, e durante este sono Deus tira-lhe a costela, ou uma de suas costelas, e dessa costela forma a mulher, e apresenta esta mulher a ele, Adão. E Adão entende o plano de Deus, dizendo: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E outras instruções mais, e serão agora uma só carne. Tudo isso vinha acontecendo na vida de Adão, que no capítulo 2 descreve para nós assim, tão poeticamente. Entrando no capítulo 3, já vem a adversidade de uma tentação sobre Eva, conversando com a serpente, que não é outra personagem senão o próprio diabo, Satanás, tentando, provocando já a criatura de Deus para sair do propósito de Deus, e Eva, numa simplicidade, se deixa conduzir, seduzir, e daí a pouco está comendo do fruto proibido, e ainda leva desse fruto para Adão, que come. Pronto, entra o pecado no mundo, e logo com este pecado vem o peso na consciência, vem a vergonha, vem aquela falta de paz interior. Pronto, e ainda que Deus venha visitá-lo com toda a sua passividade, com todo o seu amor, Adão só acha uma forma de agir: esconder-se de Deus. Teme a Deus, mas não tem jeito de esconder de Deus. Chega o momento de ter que apresentar-se ao Senhor, e a questão que Deus coloca para ele: por que escondeu? Ele diz: porque tive medo, porque estava nu. Antes eu não percebia isso na sua inocência, que estava em nudez. Ele se defende também quando Deus lhe questiona por que estava nu. Quem te disse? Comeste do fruto proibido? Ele joga a culpa na mulher. Aí o grande homem lançando a culpa na mulher: a mulher que tu me deste. Deus não vai questionar, pergunta à mulher, a mulher joga para a serpente, e assim segue depois a sentença de Deus para cada um deles, para a serpente, para a mulher, que deveria agora então estar numa situação de gerar com dores e tantas coisas mais que ele apresenta a Sagrada Escritura para a mulher. Para o homem, diz também que por causa do seu pecado a terra era maldita. A partir de então, vem outras coisas mais na sentença de Deus, quando diz no verso 17: e a Adão Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aí está, história de Adão. Mas continua ainda. Adão, quando se viu nu, pela vergonha, pelo temor de Deus, pela falta de paz, na sua transgressão, ele procurou se cobrir. Sim, se cobrir, usando para isso folhas de figueira. Mas nós notamos que o Senhor, no verso 21 diz: e o Senhor fez
a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha o cuidado de Deus para com esse casal, mas Deus, olhando para eles, não era adequada aquela vestimenta, e lhes deu vestimenta. Deus mesmo lhes deu vestimenta. E se diz aqui que Deus lhes deu vestimenta de peles, aí temos uma primeira morte no jardim do Éden. Para se tirar uma pele, algum animal teve que ser sacrificado, mas faz parte dessa história. Daqui a pouco estaremos comentando uma forma do ensinamento que tudo isso vai trazer para nós. Mas continua ainda, aqui ainda no capítulo 3, que Deus atentou ou fez esta observação de que o homem conhecia o bem e o mal. Era semelhante a Deus, sim. Agora ele conhece o bem e o mal, mas Deus proibiu de participar da árvore da vida e assim viver eternamente. Não é o conhecimento do certo e do errado que faz alguém ser apto para as coisas dos céus. Não é. Porque aqui Deus viu, Ele sabe agora o que é certo e errado, mas proibiu de ter vida eterna, fechando para ele o acesso à árvore da vida. Tudo isso está escrito, e ele é expulso do paraíso, desse jardim maravilhoso que Deus tinha feito. E segue a história no capítulo 4, ao dizer que já na situação de expulso do jardim do Éden, fora daquela comunhão que tinha antes com Deus, ele passa a gerar os seus filhos, primeiro Caim, depois Abel, e assim sucessivamente, e os anos vão passando. Temos o homem Adão e sua companheira Eva vivendo os seus dias. Agora o nome dela é Eva, porque Adão percebeu que a continuidade da vida seria tão somente por ela. Ela é a mãe da vida. Ele entendeu que ele estava provido da vida eterna, e continuidade de vida existiria sim, mas pela mulher, na geração de novos filhos. Continua as Sagradas Escrituras dizendo também um detalhe que reputo por muito importante, ainda que não é citado em Adão, mas em seu filho Sete, no verso 26 do capítulo 4. Após a morte de Abel, a tristeza que isso trouxe, já houve uma comoção na humanidade daquele tempo, ainda que pequena talvez em número, mas o verso 26 diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Não se dizia antes das pessoas viventes na face da terra buscarem a Deus, e agora sim estão invocando, com exceção naturalmente daquela inclinação de Abel e Caim de apresentar um sacrifício a Deus. Mas agora não estamos falando em termos de sacrifício. O verso 26 fala invocar a Deus, o clamor a Deus, a procura de Deus. É achado nesse verso último do capítulo 4. Continuando, história ainda de Adão, capítulo 5, verso 1, coloca para nós: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O verso 3 fala assim desta forma, e eu chamo a atenção para essas palavras: e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Repito, o verso 3 dizendo que Adão agora gera filhos, é uma repetição do que já foi dito, mas dando mais algum detalhe. Quando diz gera filho, e este filho gerado era a sua semelhança, ele foi criado à semelhança de Deus, mas agora quando ele gera filhos à sua semelhança. E conta-se também aqui os dias alcançados por Adão, que foram 930 anos. Observem, naquele tempo antigo, a duração de uma existência era longa,
930 anos em Adão, mas infelizmente, por mais que vivesse essa quantidade grande de anos de existência, não era a vida eterna, e ele morre. Até o capítulo 5, e esse verso 5, nós temos a história de Adão. História. Mas, irmãos, não é importante só conhecer a história, mas tirar desta história os ensinamentos para nós. Muitos ensinos, em especial em Adão. E vamos agora procurar, talvez em ordem, desde o princípio dos versos que nós vimos, os ensinamentos de Deus para nós. Primeiramente, ensinos. Depois veremos aquilo em que Adão deixa para nós de figura das coisas espirituais. Voltando ao capítulo 1, o verso 26, Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Atentem para isto. O propósito de Deus para o homem não é um homem qualquer, de qualquer jeito, mas um trabalho todo especial, com muita ternura, com muito amor. Observe também que Deus se desprendeu de algum egoísmo, porque fez um homem, uma criatura, e essa criatura que ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Que honra para a criatura! Nós muitas vezes fazemos uma cadeira, fazemos um banco, fazemos uma peça qualquer para algum objetivo, mas parece que a gente não tem assim uma dedicação de criar algo. Também não temos poder, né? Para criar um ser que fosse participante da nossa natureza. Ainda mais hoje, observemos até que para gerar filhos dentro da humanidade, os seres humanos parece que acham grande dificuldade fazer um filho, porque trabalho, isto, aquilo outro, tantos impedimentos, e Deus não teve nada disso. Fez uma criatura à sua imagem e à sua semelhança. Que desprendimento, que amor do Criador para com a criatura. Isto, e como os pais modernos, Deus sabia que ia dar trabalho, mas se predispôs a sofrer todo o trabalho que tivesse que ter. Inclusive já está escrito que o Senhor Jesus já se prontificou para a morte antes da fundação do mundo, e já viu tudo. Criar o homem, isso vai dar a morte de mim mesmo, mas aceitou o desafio. Aceitou o desafio. E às vezes o ser humano, para não ter trabalho, por causa de circunstância financeira, para não perder as noites de vigília, não perder a formosura do corpo, aí acha melhor não gerar filhos. Mas Deus amou, e já se predispôs a dar a sua própria vida para ter este homem por ele formado. Começam os ensinamentos. Aí está. E observe que dentro desta mensagem também do verso 26, a sua imagem e semelhança, Deus é Deus, ser supremo, soberano, tem domínio, tem vontade, e isso Deus deu para o homem, tanto que o homem é colocado também como governador, dominador de toda a obra que Deus tinha feito. Toda a terra estava entregue a ele, sujeita a ele, todos os animais estavam sob o seu domínio. Olha como este homem Deus fez com capacidade. Assim como Deus domina, tem vontade, realiza obras, o homem também tinha isto da parte de Deus como capacidade, poder, liberdade para fazer no seu pequeno mundo o planeta Terra com todo esse universo. Deus fez isto. Observem como ensino que Deus não fez o homem selvagem, não. A ciência do mundo fala enganosamente quando cita situações do homem da idade da pedra, da idade do ferro, e vai colocando um homem desenvolvendo-se. Não. O homem foi criado com muita capacidade. O que houve é o contrário.
por desviar de Deus, do propósito de Deus, virou um selvagem. E hoje estamos muito mais selvagens que anos atrás, considerando que o homem vive submetido ou debaixo dos vícios do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição. O homem é um animal que mata pelo prazer de matar, mata para ter o que o outro tem, para se encher em ambição. Animal nenhum faz isto. O homem, criatura especial de Deus, se fez inferior ao próprio animal selvagem. Tudo isso precisamos considerar. São ensinamentos das coisas de Deus. A imagem e semelhança de Deus, não no aspecto físico, lembremos. Porque Deus, nós não podemos dizer que tenha um aspecto físico, não é bem assim, mas no sentido das suas virtudes, das capacidades e também do exercer liberdade ou estabelecer critério para uma vontade que tenha. Esse é o homem do projeto de Deus, um homem de muito valor, um homem sim, que poderíamos dizer ser um ser muito nobre, que não se acha comparação nenhuma na face da terra entre os seres viventes hoje. Mas continuemos dentro do aspecto de observarmos da história da vida de Adão, observar as coisas que são ensinamento para nós. Ainda no capítulo inicial, os versos 26, 27 e seguintes, fala também que Deus não fez acepção, que quando Deus criou, no seu projeto não foi um remendo de projeto o fazer a mulher. Já no princípio Deus colocou macho e fêmea, os fez. A forma de contar é uma forma mais humilde, mais dentro da nossa capacidade. Mas Deus já tinha todo o projeto pronto, em todos os detalhes. Mas foi aos poucos revelando e fazendo-se como que semelhante ao homem, na expressão para o homem entender. Mas no princípio, o seu propósito era macho e fêmea. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. Não é só o macho que é a semelhança de Deus. Também o ser humano fêmea que Deus fez é a sua imagem e a sua semelhança. Entretanto, precisamos entender, há vocações diferenciadas. Deus fez a ambos, sem acepção, mas com vocações diferenciadas, diferentes, porque era o seu plano. E assim fez primeiramente o homem, depois a mulher. Pelo que as Sagradas Escrituras depois podem dizer que o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Numa sequência, numa dependência, ou fazendo um complemento daquilo que era o projeto de Deus. Pelo que a mulher deve ser submissa ao homem. É quando também em 1 Coríntios, no capítulo 11, irmãos podem abrir lá, vamos observar esse aspecto, quando é tomado pelo apóstolo Paulo e colocado ali de uma forma bem clara para nós, falando do homem como cabeça da mulher. No verso 7, inicia ao dizer: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E aqui referia-se a mulher estar sujeita e o fato da mulher também ter a sua cabeça coberta com o cabelo crescido, conforme também é o assunto dentro do texto. Continuando ainda, diz a palavra no verso 10: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Olha como Deus sabe balancear bem as honras
para que um se sinta diminuído mais do que o outro, de uma forma depreciativa e desonrosa. Não, mas se há uma ordenação, se há uma sujeição, há também honra na mulher, porque aprove a Deus fazer que fosse no ventre de uma mulher que o homem fosse criado e dela ele viesse à luz. Deus fez compensação em todas essas coisas que estabeleceu, mas a ordem permanece. O homem é a cabeça e a mulher é o seu corpo. Ela, feita para ele, deve ser sujeita, e ele, na verdade, deve tê-la como uma companheira, e outros critérios mais que nós vemos instruídos para nós em Efésios capítulo 5, quando é de obrigação do homem amar a mulher. E o homem amando a mulher, uma mulher que é verdadeiramente amada pelo seu marido, é fácil lhe ser sujeito, muito fácil, porque tudo que ele estiver fazendo, querendo, estabelecendo como normas, tudo isso será para o seu próprio bem em amor. Por isso que a lei de Deus é perfeita e colocada desta forma também no ser humano, para a mulher, para o homem, como macho ou fêmea. Mas indo mais à frente, no capítulo 2, verso 7, quando descreve a formação do homem do pó da terra, e que a sua vida na verdade não é dele, é de Deus nele, porque ele é um sopro de Deus, ou se move, ou pensa, ou tem vontades, etc., por causa de um sopro de Deus que está com ele. Isso é depois reforçado, por exemplo, lá no Salmo 62, verso 9, que diz: que é o homem senão um fôlego, um sopro? Que é o homem, diz o Salmo 90 também, é como um vapor, é como uma sombra. Ou qual é a glória do homem? Mostrando que o homem em si mesmo não é nada. A glória que se manifesta nele é de Deus, quando diz que a sua glória é como a flor das ervas. Seca-se a erva, murcha a flor. Assim é um homem também, não é nada em si mesmo, mas mostra para nós entendermos que não existe em nós razão nenhuma de glória, de orgulho, mas deve haver no ser humano, toda criatura, uma gratidão eterna, constante a Deus, porque Ele existe mesmo, é sustentado instante a instante pelo poder de Deus, como Paulo lá em Atos 17 diz, porque de Deus vem o ar que se respira e a própria força da respiração, e Jesus disse que de Deus vem o corpo e a vida. Tudo vem de Deus. Que temos nós de nós mesmos para argumentar alguma coisa como direito? Mas Deus tem feito grandes coisas em nós, pelo que é digno que nós lhe sirvamos com uma consciência completa, e tudo que nós fizermos para Deus nem será mesmo para Deus. Ele não depende de nós, Ele é Deus, mas será para nosso próprio benefício, estar no plano, no projeto de um Deus que nos ama tanto, que as suas ordens sobre nós, ainda que pareça alguma renúncia, alguma coisa de restrição, é para o nosso próprio bem. Esse é o propósito de Deus para com o homem, que nós percebemos nesses fatos. Mas continuemos mais um pouquinho, observando ensinamentos que colhemos em Adão. No capítulo 2, quando coloca Deus o homem no jardim, no Éden, não o deixou ocioso, desocupado, deu para ele funções. Ele tinha que lavrar, trabalhar mesmo no campo. Ele tinha que guardar, zelar, cuidar. Muitas vezes as pessoas reclamam do trabalho. Não, é uma bênção de Deus. Jesus chegou mesmo a dizer: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O trabalho dignifica o ser humano, é coisa de Deus para o homem poder movimentar-se, exercer alguma coisa do seu raciocínio, da sua vontade, de um sonho, de um ideal. E assim temos o homem trabalhando. Nós não vemos cansaço, não se fala de cansaço, não se fala de mão calejada, não se fala
Não se fala de resistência da terra ao trabalho do homem, não se vê isso, mas fala de um homem trabalhando. Agora, a dureza do trabalho é posterior. É quando há a transgressão, o pecado, aí pronto, a terra está maldita. O pecado é do homem, observe bem, mas a terra ficou amaldiçoada. Porque toda a terra que Deus fez e todo esse universo não foi bem para Deus, foi para o homem. E aquilo que Deus deu ao homem agora está contaminado pelo próprio homem. Se alguém quer coisas boas na face da terra, que seja melhor então um homem. Hoje temos tantos problemas, tanta calamidade, tanta coisa. Querem o bem da face da terra, querem camada de ozônio, querem uma ecologia, é só ser melhor ao modelo da proposta de Deus para o ser humano. Aí sim, a própria terra será curada. Mas se o homem continua desviado do seu Criador, a terra continua de maldição. E sendo amaldiçoada, acima ou depois de uma outra maldição. Essa é a realidade sobre o mundo. Pelo que todas essas lutas de ecologia, de cuidados, nada disso vale. Porque o problema não está na terra, o problema está no homem e no seu relacionamento com o Criador. Mas continuemos mais um pouquinho, falando ainda desse homem Adão e da sua história, tirando ensinamentos para nós. A lei. Deus deu lei. Vivemos num tempo que as pessoas parecem que não gostam de lei, não gostam de ordem, não gostam de norma, não gostam de disciplina. Mas Deus, que é sábio, que é todo poderoso, que é cheio de amor, deu lei. Há aquilo que é permitido, que é lícito, e há coisas que são ilícitas, proibidas mesmo. E assim temos Deus colocando que de tudo aquilo que existia no jardim do Éden, tudo era para o homem, tudo. A restrição foi apenas uma árvore de milhares, ou muitos milhares de árvores e frutos que existiam no jardim do Éden. A restrição era uma só. E a restrição parava nisto, que não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer, certamente morrerá. Aí está o aspecto da lei, aí está a disciplina. E observem que Deus deu isto. Serve para nós também na criação dos nossos filhos. Não pode deixar os filhos andar de qualquer jeito, como querem, como pensam. Precisa de disciplina. O crescimento, a maturidade de uma pessoa virá justamente com a compreensão e o domínio próprio no seu proceder, vamos dizer assim, caminhando entre as situações de lícito e ilícito, afastando-se do que é proibido e usufruindo daquilo que deixou como permitido. Esse é o bem de Deus sobre a face da terra, e a pessoa amadurece. Toda criança, quando está em formação, ela não tem ainda noção do que é certo e errado. Depende daqueles que estão sobre ela dizer sim, não, por isso ou por aquilo. O perigo é esse. A forma de usar é essa outra forma de usar não é permitido, não é correto, é impróprio. E assim a pessoa vai aprendendo e amadurecendo e crescendo. Tanto a criança, quando desobedece, a própria desobediência conduz a ela a alguma coisa ruim. E às vezes tem que ser a vara da disciplina mesmo, que alguns dizem vara em termos de conversa, de orientação, e às vezes outra vara mesmo em termos de um açoite. Por que o açoite? O próprio Salomão chegou a dizer mesmo, para instruir a criança no caminho que deve andar, e não deixar afastar dela o açoite, nem no momento certo a vara nela também. Mas não a vara com a ira, não sem controle, mas na instrução, na orientação, porque na lei que Deus deu tinha uma vara, tinha um açoite. Transgrediu, qual era o castigo? Morte. Por que tão sério? Muito sério. Vamos encontrar explicação para isso lá em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 7, ao dizer
Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo, bom. Verso 13: logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Por isso que a vara da correção tem que ser uma vara que doa. Se não se dói pela palavra, pela argumentação, pela repreensão verbal, às vezes tem que ter um castigozinho de algum tipo. A criança tem que ser privada de alguma coisa, sofrer alguma coisa, justamente para aprender o certo, para saber o quão ruim é entrar num caminho errado. Mas continuemos mais um pouco, aqui mesmo no capítulo 7, porque o apóstolo Paulo continua dizendo, falando desta forma: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. As coisas de Deus são boas, até as suas proibições são boas, mas entretanto, o que ocorre é que a nossa tendência é diferente da tendência para a qual Deus está querendo que sejamos inclinados. Nós nos inclinamos ao contrário da vontade de Deus. Mas ficou ensinamento: errar é coisa horrível, pecar é terrível, tão terrível que o salário do pecado é a morte. É a morte. Observe bem, irmãos, como é que Deus faz isso, para ficar bem caracterizado o horror de fazer coisas erradas. E muitas vezes se torna tão barato o pecado. Não tem importância, não é bem assim, pois Deus perdoa, Deus é bom pai. Deus não vai condenar não, e vai barateando o pecado. Mas Deus não barateou não, falou: é excessivamente mal, o salário do pecado é a morte. E em Ezequiel se diz: a alma que pecar, esta morrerá. É grave, é grave. E observe que não tem pecadinho, pecadão não. Qualquer pecadinho já traz a sentença máxima, é morte. E os homens vão abrindo em espaços diversos, e pecadinho passa, pecado mais ou menos passa, pecadão, deixa passar também. Mas não, para Deus, o salário do pecado continua ainda sendo a morte, e não tem menor e nem tem maior. Vamos continuar ainda dentro da história de Adão, observando alguns ensinamentos para nós. Veio Eva. Por enquanto não era Eva, era a varoa, porque do varão foi tomada. Eu entendo nisso aqui, irmãos, temos uma figura. A mulher saiu do Adão dormente. Observe bem isso. E Deus deu para esse Adão esta mulher, que era parte dele, um só corpo, uma só carne. Aí nós temos uma figura muito importante da igreja e Cristo Jesus. A igreja, na verdade, vamos dizer assim, em figura, nasce, sai de Jesus adormecido. Se Jesus não morresse, não tinha a igreja. Se Adão não dormisse, não tinha Eva. Então, o sono pesado sobre Adão é uma figura do sono pesado que veio sobre Jesus,
e dele rasgado sai a igreja. Ele é aquele que pagou o preço para nós existirmos e com ele fazemos um corpo também. Só que temos que diferenciar: em Adão, carne, mas em Jesus não será carne, será um corpo em espírito. Todas essas coisas Deus fez. E observe que não é só história, tem um ensinamento que vai longe nos seus diversos aspectos. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Adão pecou. Imediatamente veio a censura, né, irmãos? Nele mesmo. Nele mesmo. E não precisou ir lá olhar no manual para ver se tinha errado o procedimento ou não. Ele não precisou procurar alguém para se aconselhar, dizer, eu errei ou eu estou certo? Já estava dentro dele o certo e o errado. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender. Porque em Deuteronômio está escrito uma palavra assim: para onde iremos procurar a palavra de Deus? Vamos além do mar? Vamos para outro lado? Onde está a palavra de Deus? E a resposta ali em Deuteronômio, lá no Deuteronômio já diz: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca. Na verdade, quando Deus fez o homem, já colocou nele, onde? Mente, coração, a sua lei. Por isso que em Romanos capítulo 1 diz que o homem não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque a própria obra criada prova a existência de Deus, a sua divindade, o seu poder. E dentro do ser humano existe alguma coisa que mostra que ele está errado ou está certo. A sua própria consciência. E tem uma outra palavra também que diz assim, em Romanos mesmo, que até aqueles que não conhecem a letra de uma lei, que seja a palavra de Deus, não tem esta letra, entretanto eles sabem que alguma coisa é permitida e alguma coisa é proibida, testificando com eles mesmos a existência de uma lei de Deus escrita em seus corações ou em suas mentes. Qualquer povo, por mais separado que seja da civilização, eles têm lá o seu critério do certo e do errado, que em última análise pode se observar, é os mandamentos de Deus: não matarás, não roubarás, e vai por aí afora, que são os mais simples, mais comuns. Existe o certo e o errado, é a lei de Deus escrita em cada coração. Mas infelizmente, quando a consciência diz alguma coisa, o homem corre para cobrir-se, esconder-se de Deus e vai procurar remédios ou soluções para o seu problema. E o seu problema é pecado, é transgressão contra Deus. E o Adão da história vai se cobrir com folhas de figueira. Procura se arranjar diante da situação grave, que para ele talvez não seja tão grave. O pecado, a transgressão, a desobediência. Folha de figueira dá para tampar? Não dá para tampar, não. Observe no verso 21 do capítulo 3 que nós lemos, que Deus fez para eles vestes de peles de animais. É como Deus dizer: olha, essa forma de você tampar a sua nudez, a sua vergonha, ou cobrir a sua transgressão, ou espiar o seu pecado, não é com folha de figueira. E os homens colocam filosofia, colocam procedimentos de boas obras, colocam normas religiosas, e vai por aí afora cheio de folhas de figueira. Mas Deus olha e diz: isso não cobre o pecado, isso não expia a transgressão. É quando vem então a vestimenta do homem, proporcionada por Deus. Se Deus deu, é como se Deus dissesse: essa não, mas essa sim, essa cobre. O animal teve que ser sacrificado. Já observe bem, lá no princípio em Gênesis, Deus mostrando que para restaurar o homem, para expiar o pecado do homem, seria necessária a morte de um inocente. É quando depois se nos apresenta Cristo Jesus, que morre para perdão dos nossos pecados. Pelo que também a palavra diz, que Ele nos dá veste de linho fino, branco e resplandecente, que é a justiça dos santos. Mas qual é a nossa justiça?
A nossa justiça é Ele. Ele é a nossa justiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já estamos no princípio do ensinamento. Perdão de pecados, restauração do homem, cobrir as suas vergonhas, tornar o homem honroso no seu viver, é tão somente com a cobertura que procede de Deus, a justiça que há em Cristo Jesus. Por isso que Apocalipse apresenta então que aqueles que vão habitar nos lugares celestiais deverão estar vestidos de linho fino, branco, resplandecente, vestes lavados no sangue do Cordeiro. Não é o sentido de lavar fisicamente, mas é o nosso ser expiado, justificado, resgatado das trevas, da morte e do pecado pela obra redentora em Cristo Jesus. Já no princípio, já está esse ensinamento. É da origem da humanidade, porque os homens criam muitas religiões, mas não adianta. Não adianta. No cristianismo temos religiões, mas se não é para andar nos preceitos, no ensinamento de Deus, a religião de si não vale nada, até o contrário, vai prejudicar. Vai dizer para um homem que está bem mesmo de folhas de figueira. A religião, para ser correta e ter um proveito para o homem, tem que mostrar que a vestimenta certa é aquela proporcionada por Cristo Jesus, não tem outra. E não podemos criar as nossas normas, fazer as nossas vestimentas, porque Deus não aceita, não são corretas, não cobre a transgressão do homem. Tudo isso ainda ensinamentos na vida deste homem Adão. A continuidade disso, irmãos, nós vemos em que o homem é expulso do paraíso, perde tudo. O que tinha de melhor, ele perde. O homem israelita, quando saiu do deserto, entrando na Palestina, era de fato um jardim do Éden, terra que emana leite e mel. Agora, irmão, vamos lá ver se é leite e mel. Não é. Um horror aquela terra, muita sequidão, muito desentendimento entre as pessoas, muita confusão. Ainda que eles trabalhem muito nas colônias, nas cooperativas para ter algum sucesso, mas a terra está ruim. Mas é o jardim do Éden que se perde. Assim também Deus tem coisas boas para nós, mas se nós não tomarmos cuidado, nós somos expulsos, entre aspas, de um jardim que Deus tem feito para a nossa existência. Precisamos ter cuidado. Aí perdemos o bem que procede de Deus. Por isso também que já lá em Deuteronômio, ou em Pentateuco, porque temos outras passagens que citam, que a palavra diz bem claro: bendito serás em todo o tempo em que andar nos preceitos do Senhor. Depois diz ainda: maldito serás toda vez que sair dos preceitos do Senhor. E Jeremias encerra esse assunto, podemos resumir dizendo: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Que se há algum mal, não procede de Deus, está próprio no homem. Alguém poderia dizer: mas não, mas estou indo bem, procedendo bem para com Deus e a vida está aflitiva. Sim, se você está sofrendo sendo justo, Deus permite isso, fique em Deus, porque Jesus também sofreu, vamos dizer assim, o justo pelos injustos, não devendo nada, mas descansando, que em Deus depois seria recompensado de toda a sua angústia, de toda a sua aflição. Por isso que Jesus, está escrito que deixou de lado toda afronta, todas as coisas ruins, todas as coisas contrárias, o vitupério, a zombaria dos homens, porque esperava a recompensa que vem de Deus mesmo. Continuemos mais um pouco, ainda dentro desse assunto. Entrando no capítulo 4, de uma forma jocosa e imprópria,
muitas vezes os homens colocam que a transgressão do ser humano, do Adão, no jardim do Éden, foi o coabitar com Eva. Isso é uma impropriedade, porque Deus fez o macho e a fêmea, deu um para o outro. A vida de relacionamento conjugal dentro daquilo que Deus deu não é feio. O apóstolo Paulo depois diz que é manjar, delícias dadas por Deus ao homem. Então não foi isso. O que aconteceu no jardim do Éden não foi uma maçã comida. Não. Foi a desobediência. Aí sim, desobediência. Essa foi a transgressão. Tanto assim que diz o capítulo 4, que quando estava já fora do jardim do Éden, dali expulso, é que Adão foi despertado para a sua vida conjugal. E diz a palavra que ele coabitou agora sim com Eva. Ele conheceu a Eva. E desse relacionamento nasceu o primeiro filho, que é Caim. E depois vem Abel. Caim mata Abel. Deus dá uma outra semente em lugar de Abel, que é Sete. E vem a genealogia de Adão. E aí entra o capítulo 5, verso 3, que nós lemos. E Adão gerou um filho segundo a sua semelhança. Não mais semelhança de Deus. Ele foi criado à semelhança de Deus, mas não estava mais dentro daquele projeto de Deus. Porque já o pecado atrapalhou, maculou, feriu, matou o Adão, a imagem e semelhança de Deus. E o Adão gera filhos do seu relacionamento com a sua esposa Eva, mas o que ele gera é semelhante a ele. A semelhança que ele tinha antes a Deus, essa ele não teve poder para passar ao seu filho. Aqui está um detalhe que precisamos entender. Indo para Romanos capítulo 5, verso 12, temos a parte doutrinária de ensinamento importante, quando diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos repetir. O que tem acontecido? Por um homem entrou o pecado no mundo. Qual homem? Adão. Qual o pecado? Desobediência. Comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que mais? Então entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte. No dia que comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Entrou a morte. Continua. Assim também a morte passou a todos os homens. Para um pouquinho. O que é de Adão que passou para os seus filhos? A morte. A morte. A ideia generalizada é que passou o pecado. Não, 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 não. É justiça de Deus, irmãos. Ninguém paga pelo pecado do outro. Havia um ditado no meio do povo de Israel no passado dizendo que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Ou seja, os pais erraram e os filhos que têm a consequência do pecado. Passou o pecado. Pelo que existe normalmente a ideia de um pecado venial, pecado original. Não existe pecado original, pecado venial, nesse sentido de que passa de pai para filho. Não, o que passa é a natureza do homem. E o Adão já estava afastado de Deus. Um homem pecaminoso, um homem carnal, um homem mortal. Ou que tinha já nele a semente da morte. Só faltava desabrochar. E ele passa para o seu filho essa natureza mortal. Observe bem o verso 12. O que passa de pai para filho é a natureza do pai. A natureza do Adão, que se caracteriza aqui, é ser mortal. Então passou a morte para a frente. Aí diz a palavra, por isso que todos pecaram. Continuemos. Nós estamos falando ainda da vida de Adão, tirando ensinamentos. Estamos no capítulo 5 de Romanos, no verso 12.
E precisamos ir um pouquinho à frente em Romanos, no capítulo 8, para entender que o que passou de Adão para o seu filho foi a vida carnal, terrena. Ele era carnal. E em Romanos, capítulo 8, caracteriza bem para nós esse aspecto. Ao dizer que quem é carnal, esse aí não está combinado com a natureza de Deus, que é espiritual. O carnal não pode ser sujeito às coisas de Deus. Não se sujeita. A sua tendência, a sua inclinação é afastar-se de Deus. Nós temos muitas vezes a ideia de carnal corruptível no seu ser físico, mas é corruptível também na sua moral, na sua vida espiritual. A tendência é essa. Vamos continuar um pouquinho onde nós estávamos, depois do verso 12, no verso 14. Só que aqui, por favor, a figura de Adão, esse Adão que pecou, é uma figura em contraste, é uma antítese, ou seja, uma figura de contraste, é um contrário, é em contrário. Vamos ver em que? Romanos 5, verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão é figura de alguém que viria à frente. Continuemos, verso 15. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Observe o contraste. Adão figura de Jesus, só que em antítese. Exemplo contrastado em contrário. Vamos lá. Mais um pouco. Verso 16. E não foi assim um dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aí está. É Deus no seu poder, irmãos. Fez um homem, pela sua falha, milhões, bilhões de seres estão condenados à morte. Injustiça? Não. É a justiça. Mas a graça de Deus superabunda tudo isso. Que agora ele coloca mais uma vez, um homem, para que os bilhões perdidos e na morte sejam restaurados à vida. E vida com abundância, vida eterna. Esse é o poder de Deus, de fazer, permitir o homem passar por desastres, mas restaurar esse homem em desastre, uma situação muito mais nobre do que a anterior. Mas não seria essa segunda forma, sem primeiro o homem aprender, sem o homem crescer. Por isso que era necessário o Adão tropeçar, para ensinar o errado. O quão grave é pecar, quão terrível é desobedecer e outras coisas mais. Vamos continuar mais um pouquinho. Indo agora para 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos estar vendo a partir do verso 45. Mas observe já a grandeza de Deus e esse Adão figura em antítese no aspecto seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Observe que o Adão do Jardim do Éden tinha vida física só, mas o Adão que Deus agora faz em Cristo Jesus é para a eternidade, muito mais amplo. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, e o segundo, como será? Ou em Jesus, como será?
do que o primeiro, só uma figura tênue em contraste. Verso 45, 1 Coríntios 15. Vejamos ali. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Que diferença tem vivente de vivificante? Vivente é aquele que desfruta, é estático. E vivificante é dinâmico, passa vida, flui vida, tem vida. Por isso que Jesus disse: aquele que nele crê, passou da morte para a vida. É como agora uma fonte d'água que jorra para a eternidade. E o homem Adão físico bebia da água e sobrevivia dessa água. E o Adão em Jesus é o ser humano que, se estiver em Cristo Jesus, ele tem água jorrando dele agora, que salta para a eternidade. Continuando, verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Observe como Deus está mostrando. Primeiro nos fez dependentes, frágeis, sujeitos a muitas coisas, muito fraco, vivendo e aprendendo alguma coisa, para nisso mesmo depois ser trabalhado por Ele e alcançar um nível alto. Deus não deu o muito para quem não entende nada. Deus vai dar o muito para quem entende agora um projeto e faz separação e ama e escolhe o projeto de Deus, em depreciação aquilo que a nossa natureza carnal quer, ao contrário, porque a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Continuando, capítulo 15, verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, vou frisar mais, é pó. O segundo homem, o Senhor, Jesus, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também são os celestiais. Aí está a grande diferença do homem natural, ainda que seja o homem lá no jardim do Éden, é inocente, não sabe nada, nem que é certo que é errado, e às vezes confunde o certo por errado e o errado por certo, na sua inocência. Ou inocência não leva ao céu, mas agora o homem tem conhecimento e reprova o errado e quer o certo, ainda que seja frágil. Paulo diz lá em Romanos 7, o que eu quero não faço, o que não quero eu faço, mas dou glória a Deus que eu não quero fazer, sei que é errado. Então ali está trabalhando já as coisas de Deus para o homem querer rejeitar. Com a sua fraqueza ele não quer o errado, ele quer o certo, mas a força não está nele. Onde está a força? Em Deus. Pelo que no céu ninguém vai dizer: eu estou aqui porque venci, porque melhorei progressivamente. Não, eu estou aqui porque fui resgatado da minha natureza terrena por Cristo Jesus. A glória é dele e não nossa, porque até a fé para crermos nele procede dele mesmo, Deus. Continuando, verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. É impossível a natureza humana viver no céu de Deus, pelo que seremos transformados de uma natureza que agora é na carne para aquela que é celestial. Esse corpo será trocado. Continuemos, ainda em Adão. Nós temos ainda a passagem em Coríntios capítulo 15, verso 22, que é essa antítese que nós estamos apresentando, ao dizer a palavra de Deus para nós. Verso 22, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, o que passou de Adão para os seus filhos foi a morte, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que passa de Cristo para nós é vida espiritual. E agora, indo para Colossenses capítulo 1, verso 28, aí podemos ver
o projeto de Deus, aqui colocado para nós com palavras bem claras, ao dizer assim, verso 28, Paulo falando da sua pregação, ele anunciando o Evangelho. 28 diz, a quem anunciamos? Ele anunciava aos homens, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Não é um homem perfeito em si, como algumas filosofias querem dizer, como vai melhorando, vai encarnando, vai voltando a várias naturezas, formas de vida e vai crescendo, vai ficar igual a Deus. Não. O homem sim será apresentado a Deus, mas em Cristo Jesus. Esse é o modelo perfeito. Esse é o modelo. Lendo um verso anterior, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério oculto por Deus desde o princípio? Ele queria sim criar seres, mas teriam que ser perfeitos. Não a perfeição na carne, não a perfeição em si mesmo, mas a perfeição em Cristo Jesus. Ele em nós. O poder dele, a glória dele, a vida dele, a divindade dele em nós. E indo para Efésios capítulo 4, podemos mesmo estar concluindo, quando Jesus mostra para nós, através dessas palavras do apóstolo Paulo, o seu grande plano. Ele veio, na verdade, a este mundo, morreu por nós, resgatou-nos, somos dele. Por isso ele levou cativo, preso a ele, o que antes estava em cativeiro do pecado, da morte e das trevas. Esta palavra, esse verso que eu citei, é o verso de número 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sim, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, vou ler, verso 13. Até que cheguemos, e salto, até que cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele é um modelo, seria o irmão mais velho, igual a quem devemos ser. Verso 14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Verso 15, antes, seguindo a verdade, em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí está o nosso estudo de Adão. Só que de um Adão homem, tirado do pó da terra, Deus está apresentando um homem em contraste, Jesus, não do pó da terra, mas do alto. O da terra não tem jeito, a tendência dele é pecar mesmo, mas Deus que fez esse homem tendente a pecar, resgatou essa natureza, transformou essa natureza para ser segundo o outro modelo de um homem não carnal, mas espiritual. Não um que desfruta de uma vida que não é dele, mas um que vai estar cheio de vida e para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos a ser este Adão em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.